nosso amado irmão doutor Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Deus já está falando. Louvado seja Deus. Sexta-feira foi uma palavra potente, poderosa. Louvado seja Deus. Essa igreja é uma bênção, né? Louvado seja Deus. As tochas estão acesas. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor Jesus. Ainda não vai ver a Beatriz ministrar aí. A irmã Paloma. A irmã aqui. A irmã também. Vai ser bênção de Deus. Lucas capítulo de número 5, versículo 12. Lucas 5, versículo 12. A epígrafe diz: a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que o homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou sobre o rosto e rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Aleluia! E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém o dissesse, mas vá, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Aleluia! A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Amém? Você pode se assentar glorificando o nosso Jesus? Aleluia! Deus é fiel. Glória a Deus! Meus amados irmãos, segundo o relato do Dr. Lucas, aqui está o começo do ministério do nosso Cristo. Jesus tinha ensinado o sermão mais conhecido, mais famoso, onde está os princípios do Evangelho, o Sermão do Monte. Jesus, ele ao descer, segundo o relato de Mateus, do monte, aparece um leproso. E a primeira coisa que aquele leproso, que vivia excluído da sociedade, segundo a lei em Levítico 13, o leproso ele não podia ter acesso à sua família, não podia entrar no templo, então era uma pessoa que vivia excluída, era uma pessoa rejeitada. A lepra daquele leproso o levava a ele a ser excluído. Então ele vivia no arraial dos impuros, aonde também a mulher de fluxo de sangue morava lá, mais de 12 anos. Então as pessoas que tinham algum processo sanguíneo, alguma doença, enfermidade, à vista de todos, ela era rejeitada por aquela cultura, por aquela sociedade. Então imagina aquele homem. A Bíblia não diz quanto tempo esse homem vivia longe da sua família. Talvez, se ele tivesse esposa, não podia ter acesso, não podia ter comunhão com a sua esposa. Se tivesse filhos, da mesma forma. Então imagina o estado crítico daquele homem. Só que ele escutou falar de Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando a gente compreende, assimila a palavra, a nossa fé, ela cresce. Por isso temos que alimentar nosso espírito, a nossa fé, com a palavra de Deus. Então ele ouviu falar dos feitos maravilhosos de Cristo, que está acontecendo agora, o que não acontecia nunca. A primeira coisa, quando Jesus desce do monte, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 7, aquele homem ele vai se prostrar diante de Jesus. A primeira coisa que ele faz, presbítero Frank, ele se prostra no lugar mais alto que o homem pode estar, aos pés de Jesus. No lugar certo, na melhor posição, no lugar de honra, é aos pés do nosso amado Jesus. A primeira coisa que ele faz, ele se prostra. A segunda coisa que ele faz, ele reconhece o Senhor Jesus como o Senhor. E ele fala: Senhor. A terceira coisa que ele vai fazer é adorar Jesus. Ele se prostra, reconhece Jesus como o Senhor e começa a adorar Jesus. Depois ele vai relatar o seu problema. Depois ele vai relatar o seu problema. Então a primeira coisa que ele faz é se prostrar, é adorar, é reconhecer a Jesus como o Senhor.
e adorar o Senhor Jesus, oh glória. E depois ele relata o seu problema, a sua causa, a sua necessidade. Só que ele relata a sua necessidade para a pessoa certa e com fé. Ele fala: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Olha a fé do homem. Ele não fala do problema. Diz o texto, segundo o relato de Lucas, que era um homem cheio de lepra, mas mais cheio do que a lepra, mais cheio que o problema, mais cheio que legião, mais cheio que enfermidade. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E a vontade de Deus era Romanos 12, versículo 2. Qual que é a vontade de Deus? Quem pode ler pra gente? Romanos 12, versículo 2. Lê pra nós, pastorzão. Romanos 12, versículo 2. Oh, glória a Jesus. Qual que é a vontade de Cristo para a sua vida hoje, minha irmã? Meu irmão. Isso, Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não devemos estar conformados com este mundo, com o sistema mudando. A nossa mente tem que ter uma renovação. Aleluia. Somos inconformados. Vivemos neste mundo inconformados, porque a nossa mente foi renovada. E quem tem a mente renovada, diz o texto, que a gente vai experimentar algo, o quê? A vontade de Deus. E qual que é a vontade do Pai para a nossa vida nessa manhã? Deus está dizendo: minha vontade é boa, é perfeita, é agradável para a sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Segunda lei, Glória a Deus. não podia tocar no leproso, seja quem for, porque ia ficar impuro. Só que quando a gente pensa que a gente está com pecado, e a gente muitas vezes fala: eu estou com esse pecado, então eu não vou na igreja. Meu Deus. Eu estou com esse pecado, então eu não vou orar, porque o pecado nos afasta de Deus. Eita glória, mas não é para nós afastar de Deus por conta do pecado. É para nós se aproximar do trono de graça e vencer o pecado. Satanás lança certo e fala: não, você não é digno, você não pode, você fez isso, você fez aquilo. Eita glória, você não tem esperança para Satanás e para os seus demônios, mas para mim, para você, para o seu marido, para os seus filhos, a esperança, igreja. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Jesus não fica impuro quando ele toca em nós. Quem pode abrir em Isaías 6, versículo 15? Glória a Deus. Para terminar. Isaías. Isaías. 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Oh, glória. Aleluia. Creio, Deus. Olha como é forte. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente se aproxima de Deus, mostra duas coisas, dois princípios. Quando mais perto de Deus você está, vai mostrar duas coisas: o quanto você é amado e o quanto nós somos pecadores. Aleluia. Abraão, quando se aproximou de Deus, na intercessão por lá, ele falou o quê? Eu me atrevo, ainda que eu seja um miserável pecador. Jó, quando se aproximou de Deus, ele falou o quê? Eu me abomino no pó e na cinza. Paulo, quando se aproximou de Deus, em 1 Timóteo, ele vai dizer: eu sou o principal dos pecadores. Então isso que diz aí. Isaías. Então isso que diz aí. Aí eu aproximo de Deus, vai revelar quem somos. Aleluia. Quando mais nós se aproximamos de Deus, mais humilde a gente fica, meus irmãos. O profeta Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, ele profetizou, ele falava: ai disso, ai daquilo, ai deles, ai disso, ai daquele. Mas no capítulo de número 6, quando ele teve a revelação de Deus, ele falou: ai de mim, pecador, porque a glória de Deus mostra quem somos, que precisamos da graça. Então quando mais perto você está de Deus, mais você reconhece quem é você e que precisa da graça de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio. Deus santo e fiel. Nós temos que ser como esse leproso. Senhor, me purifica. Aleluia. Senhor Jesus, me limpa.
Senhor Jesus, me toca. Alaia, folha. Senhor Jesus, purifica. Eu sei que você tem poder para purificar minha alma. O Senhor tem poder para purificar minha mente. Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Bem-aventurado os limpos de coração. Aleluia. Porque verá. A Deus. Porque verá. A Deus. Verá Deus. Serafim vê a Deus. É os anjos que voam mais alto, né? Tem 6 asas. 2 cobrem o rosto. 2 ele voa e 2 cobrem os pés. Porque o lugar que ele está é o lugar de santidade. Eles são os anjos que Deus permitiu que os serafim voem acima de Deus. E eles não veem a Deus. Mas são uma promessa para a igreja lavada e remida, glória. Eita, nós vamos ver a Deus, a igreja. Então temos que fazer como está em Apocalipse 22, versículo 11. Para terminar, Apocalipse 22, versículo 11. Quem pode ler? Coisa linda, igreja. A palavra santifica a gente. A palavra nos limpa. Por isso que eu amo ouvir o pastor ensinar, pregar aqui, o presbítero Frank, os irmãos, porque a palavra vai limpando a gente. Quem é injusto, faça injustiça Meu ainda. Deus. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Se arrepende ou persevera naquilo que você está fazendo, não é verdade? Deus está dizendo aqui, quem é bode, vai mostrar que é bode. Quem é joio, vai mostrar as garras. Quem é carnudo, vai mostrar que é carnudo. Mas quem é espiritual, vai buscar mais espiritualidade. Quando a gente alimenta o Espírito, meus irmãos, a gente não quer entristecer o Espírito Santo, não é verdade? Quando a gente está alimentando a carne é uma coisa. A gente não quer orar, não quer se consagrar, não quer vir para o culto, não quer evangelizar. Mas quando você está crucificando a sua carne, quando você está alimentando o seu espírito agora, você quer orar, você não quer entristecer o Espírito Santo, você quer amar, você quer ter comunhão, você quer se arrepender. Eita glória, porque é um princípio colocado por Deus. Quem nós alimentamos é quem nós é. Já dizia o pastor Paulo Júnior, o nosso Deus é aquilo que a gente alimenta. O que está em nossa mente, em nosso coração, é o tamanho do nosso Deus. Amém, meus amados? Queria chamar as crianças para louvar Jesus. E logo após as crianças louvar Jesus, o presbítero Frank vai orar pelas crianças. Interceder, profetizar.